Olá, boa noite. Boa noite. Presidente Jair Bolsonaro viaja a Goiânia para acompanhar trabalho da Polícia Rodoviária Federal em ação contra tráfico de armas e drogas. No Brasil, boas ações ajudam a combater o avanço do novo coronavírus entre a população mais vulnerável. O presidente Jair Bolsonaro visitou 2 cidades goianas neste sábado. Em Abadiânia, o presidente parou em uma lanchonete, onde tirou fotos e conversou com apoiadores. O presidente Jair Bolsonaro deixou Brasília pela manhã. De helicóptero, acompanhado por alguns ministros, ele foi até a cidade goiana, Abadiânia. O presidente visitou uma lanchonete. No local, conversou com apoiadores, tirou fotos e fez um lanche rápido. A presença de Jair Bolsonaro no estabelecimento gerou aglomeração. Ainda na cidade, ele se encontrou com a direção da Polícia Rodoviária Federal. Bolsonaro acompanhou a atuação da PRF na Operação Tamoio, que está sendo realizada em todo o país para combater os crimes de tráfico de armas e de drogas, além de contrabando. De Abadiânia, Jair Bolsonaro seguiu para Goiânia. Na capital de Goiás, o presidente visitou o Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro. Bolsonaro retornou a Brasília no meio da tarde. O governo do Distrito Federal publicou um decreto que autoriza a reabertura de parques públicos e de igrejas. A medida entra em vigor a partir da próxima quarta-feira, dia 3 de junho. Nos parques, será obrigatório o uso de máscara de proteção facial e estão proibidos o uso de aparelhos de musculação e bebedouros. Já as igrejas deverão seguir as normas de higienização, como a distribuição de álcool em gel, medição de temperatura e demarcação de lugares com pelo menos 1,5 metro de distância. Idosos e crianças não poderão frequentar esses ambientes. E a partir de segunda-feira, Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, começa a reabertura gradual do comércio. Os estabelecimentos terão que seguir, claro, regras de segurança e prevenção. Nos últimos meses, este é o cenário nas ruas de Ilhabela. Pouca gente, quase nada aberto e muitas vezes assim, vazio. Mas a partir do dia 1º, começa a mudar. A prefeitura já tem o plano de reabertura da ilha. Aos poucos e em diferentes grupos de atividades comerciais. O comércio e as praias serão os primeiros a voltar à normalidade. Em uma semana, as balsas. Em 2 semanas, bares e restaurantes. E em 3, os hotéis. E para reduzir os impactos sofridos com a diminuição de trabalho e renda, a Prefeitura protocolou na Câmara um projeto de lei para ajudar os empresários prejudicados pela pandemia, aumentando para 5 milhões de reais. A Prefeitura informou também que cancelou o aluguel de R$1,5 milhão em cabines de higienização, já que a quarentena vai ser flexibilizada. A licitação tinha sido vencida pela mesma empresa que forneceu 2 cabines, gratuitamente, para testes na cidade de São Sebastião. Foi publicado hoje o decreto que prorroga a quarentena na capital paulista até o dia 15 de junho. No meio da semana, o governo do estado incluiu São Paulo na zona laranja, possibilitando a reabertura de alguns setores. De manhã, durante visita às obras de uma unidade de pronto atendimento na capital, o prefeito Bruno Covas disse que a partir de segunda-feira, os setores de atividades imobiliárias, escritórios, comércios, shoppings e concessionárias que se enquadram nesta fase devem encaminhar as propostas de reabertura para a vigilância sanitária. Só após a aprovação é que será liberada a retomada desses serviços. E a Assembleia Legislativa de São Paulo volta às atividades já na segunda-feira, mas tudo será virtual. A Câmara Municipal também voltará de forma gradual. A Assembleia Legislativa de São Paulo volta à rotina de trabalho na próxima segunda-feira, mas tudo será feito de forma virtual para preservar a saúde dos funcionários. A Câmara Municipal também vai retomar as atividades aos poucos, com redução de carga horária. O acesso ao prédio permanecerá restrito e com medidas de higiene para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Bom, e com a pandemia, a solidariedade tem feito toda a diferença no dia a dia das famílias mais necessitadas. Em São Paulo, todos os sábados, voluntários levam alimentos para quem mais precisa. Todo sábado tem sido assim na maior cidade do Brasil. Estes voluntários levantam cedinho para distribuir cestas básicas aos mais necessitados.
Essa ação ela tem que continuar, primeiro pela função da pandemia, que a gente está atingindo o pico agora, mas também porque a gente está cumprindo o segundo objetivo ali, desenvolvimento sustentável da ONU, que é o de combate à fome. Eles fazem parte do movimento Periferia Sem Corona, uma das instituições parceiras da União SP contra o coronavírus, uma organização da sociedade civil criada para fortalecer o combate à Covid-19 no estado de São Paulo. São 300 mil famílias que estão se alimentando dessas doações. Agora, a gente aumentou a meta para 500 mil cestas. Por quê? Porque, infelizmente, essa crise está mostrando sinais de que vai perdurar e essas famílias precisam se alimentar. Para conseguir o benefício, é preciso fazer um cadastro pelo site do projeto, periferiasemcorona.com.br. As famílias que recebem as cestas têm passado dificuldades para conseguir sobreviver em meio à crise que a pandemia causou. Para a gente é bem difícil. Eu morava numa casa, a dona da casa pediu a casa, fui para uma outra casa menor por conta disso. E o que eu estou ganhando é para pagar água, luz, o pouco que eu consigo, para poder pagar aluguel. Com essa pandemia foi cortado emprego, salário, tudo. Todo mundo desempregado, eu, meu marido. Então tá difícil mesmo pra gente. Esse grupo de jovens da paróquia Santa Rita do Pari também se uniu para exercitar o amor ao próximo. Aqui são eles que correm atrás de tudo. Durante a semana arrecadam dinheiro e doações. E no sábado de manhã compram os produtos e montam as cestas, que durante a tarde são entregues às famílias cadastradas. A pessoa faz um cadastro com a gente tenta também avaliar a situação socioeconômica, ver onde mora, quantas crianças tem na casa, enfim, então tem todo um protocolo de cadastro e também existe, dentro desse cadastro ainda existe uma lista de espera, né? A ação dos voluntários da paróquia já beneficiou mais de 400 famílias, grande parte delas de pessoas que trabalham no comércio da região e estão sem renda desde que a pandemia começou. Isso é uma ajuda muito grande para a gente, porque eu estou sem trabalhar. No momento, não estava registrada, não estou recebendo salário nenhum. Sejam voluntários de grandes instituições ou de um grupo de jovens de uma igreja, essa turma passa o dia trabalhando para doar comida, carinho e, principalmente, levar esperança a quem mais precisa. Muito bom. Você sabe, né? Lavar as mãos com água e sabão é uma das principais recomendações para evitar o novo coronavírus. Mas para aqueles que estão nas ruas, poucas são as chances de conseguir lavá-las para se prevenir. Em São Paulo, um casal de arquitetos está espalhando 100 lavatórios pela cidade, mas com um toque de arte. As mãos de quem trabalha em obras o ano inteiro desta vez são usadas para uma causa nobre. Preparar um espaço onde outras milhares de mãos vão ser lavadas para evitar o coronavírus. A ideia foi desse casal de arquitetos. A gente começou a pensar nesses lavatórios públicos, né, que a gente poderia levar até as comunidades para ajudar na higiene das mãos e levar a conscientização da higiene das mãos nessa época de pandemia. O grafiteiro Dig virou parceiro do projeto. É dele a responsabilidade de dar um talento, um toque de arte a cada espaço como este. Antes de iniciar o trabalho, Dig observa e tenta definir o que vai sair. Eu estou pensando em fazer alguma coisa assim envolvendo a natureza, tipo algum animal. Tipo, para simbolizar alguma coisa assim, quando as pessoas verem, entender da forma delas, né? Enquanto Dig vai definindo sua obra, a líder comunitária recebe das mãos da Marina sabonete líquido, toalhas e outros insumos para abastecer o lavatório. É dela a responsabilidade de cuidar de tudo junto com a comunidade. Eu sou uma que também vou estar de olho, né, cuidando, que eu tiver dentro da minha possibilidade, a gente faremos aqui sim para manter, né? Porque é uma coisa de importância para todos, né? A pia está sendo instalada aqui no Jardim Peri, que fica na zona norte de São Paulo, que é a região que concentra o maior número de casos de coronavírus aqui na capital paulista e deve receber
15 lavatórios. Justamente para que que a gente possa evitar maior proliferação dessa pandemia, essa foi uma das regiões, ou essa região inteira com esses 42 bairros, com essa taxa aí de mortalidade, né, da pandemia, para que a gente evite a maior proliferação dessa pandemia. A pia está pronta. O Dig explica o grafite, um pássaro, que para ele tem a ver com as comunidades de São Paulo e tudo que está acontecendo na maior e mais afetada cidade do país pela Covid-19. Fiz um beija-flor, em uma flor assim cheia de rosas, né? Que tomou de espinha. Ele tá batendo asinha para viver, que nem a gente, né? Tem que se virar no 30. Também pensando nos moradores aí de rua, né, um projeto decidiu oferecer um pouco de cuidado e atenção aos mais necessitados neste momento de pandemia. Essas imagens já são rotina na vida de todo mundo. Mais ou menos. Muita gente não tem essa possibilidade. Pensando nisso, essa galera se juntou para levar o banho para geral. Cerca de 70 voluntários estiveram no Largo Coração de Jesus, na região da Cracolândia, em São Paulo, para oferecer banho aos moradores de rua. Para mim está sendo super maravilhoso esse projeto, porque faz a gente se sentir outra pessoa, né? Faz a gente se sentir gente. A ação é realizada nessa carreta móvel com uma caixa d'água de 440 litros e 2 banheiros individuais. Kits de higiene para o combate ao novo coronavírus e roupas também são distribuídos. Esse projeto já passou por vários bairros da cidade, como Belém, Bexiga, Moca, Centro e especialmente a Cracolândia. E muito além da prevenção ao coronavírus, ele ajuda a quebrar o ciclo de desumanização. O projeto prevê realizar mais 15 ações como essa nos próximos 3 meses, o que beneficiará 480 pessoas. Agora, depois desse banho, depois dessa roupa nova, ó, tô me sentindo outra pessoa, hein? E tem novidade na tela da Rede TV. É o Rede TV Plus, que te garante muita interação e a chance de ganhar prêmios. Agora ficou ainda melhor assistir à Rede TV. Você pode participar de maneira interativa dos programas e ainda concorre a um festival de prêmios. Tem smartphones e até carros. Para saber mais e participar é fácil. Todas as informações você encontra no site redetvplus.com.br. A pandemia do novo coronavírus mudou a rotina das consultas médicas, que agora também são realizadas à distância. Outra novidade é a possibilidade de comprar remédios com receitas eletrônicas. Muitos pacientes elogiaram a iniciativa. Segura as pessoas mais em casa, evita deslocamento. Mas alguns ainda enfrentam dificuldades. Elias fez uma consulta pela internet, mas não conseguiu comprar o medicamento com a receita digital. É que a farmácia não tinha a tecnologia necessária. Eu tive que quebrar o meu isolamento, algo que eu não queria, tive que ir no consultório médico, pegar a receita física para poder comprar o meu remédio. Segundo os conselhos regionais de farmácias, a receita digital deve ter a assinatura eletrônica do médico, um código gerado por meio de um certificado emitido pela ICP, Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. Muito cuidado para não confundir receita digitalizada com a receita assinada eletronicamente, que tem que ser levada à farmácia em um arquivo eletrônico. Os farmacêuticos lembram também que nem todos os medicamentos podem ser prescritos de forma eletrônica. Que as pessoas de casa conhecem como a receitinha, a notificação azul e a notificação amarela. Não pode ser. A possibilidade de comprar remédios com uma receita digital foi pensada para reduzir a exposição ao risco durante a pandemia. As consultas médicas à distância estão liberadas enquanto o país estiver em situação de emergência de saúde pública. Para este ginecologista, médicos e pacientes estão na fase de adaptação. Nós estamos aprendendo com esse processo, é algo novo para nós brasileiros. No caso das receitas eletrônicas, as farmácias que não tiverem acesso à internet são orientadas a não aceitar as prescrições. Eu acho que neste momento de pandemia, as farmácias deveriam se atualizar
e passar a receber essa receita virtual. O Brasil chegou neste sábado à marca de 200.892 pessoas recuperadas da Covid-19. Outras 268 mil estão em acompanhamento. Segundo o Ministério da Saúde, São Paulo continua como o estado com mais casos no país. Em seguida aparecem Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas e Pará. O total de mortes no Brasil é de 28.834. Após o resultado negativo do PIB, o ministro da Economia, Paulo Guedes, lamentou hoje em uma rede social que a pandemia tem atingido fortemente a economia do país. Vamos ao comentário de Amanda Klein. A queda brusca de 1,5% do PIB no primeiro trimestre, obviamente, é reflexo da paralisia da atividade provocada pelo coronavírus. A retomada no ano que vem, no entanto, já que a recessão para 2020 está dada, está contratada, vai depender sobretudo da política. Foi isso basicamente o que Paulo Guedes disse hoje quando pediu uma trégua entre poderes, caso contrário o barco, ou seja, o Brasil, vai naufragar. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, me disse que nos próximos dias serão encaminhadas iniciativas para distensionar o ambiente político e focar na agenda de retomada da economia. Um assessor importante, muito próximo a Paulo Guedes, enumerou alguns projetos que podem avançar ainda este ano. São melhorias ou mesmo a implementação de marcos legais no saneamento, mercado de gás, cabotagem e nos setores elétrico e ferroviário. Num segundo momento, a prioridade será a reforma tributária. E aí a novidade é que o governo deve atrelar a essa reforma uma nova maneira de tributar a folha de pagamento com o objetivo de reduzir o custo de contratação, sem, no entanto, exigir com isso a manutenção do emprego. Quando eu perguntei a esse auxiliar se será necessário criar um novo imposto para financiar a queda de arrecadação com a desoneração da folha de pagamento, ele me respondeu que essa discussão estará na reforma. O líder do MDB na Câmara, Baleia Rossi, acha que dificilmente o Congresso vai aprovar um novo imposto, mas acredita sim na aprovação da reforma tributária, que, segundo ele, já está bem encaminhada. O líder do PSB na Câmara, Alessandro Molon, também concorda com a necessidade da aprovação da reforma tributária, mas vai além e fala num estímulo fiscal de curto prazo para retomar o crescimento, estimular o crescimento econômico com obras de infraestrutura e investimentos em ciência e tecnologia. Como vimos, não há uma bala de prata, uma medida salvadora na economia, mas será necessário muito diálogo e isso depende, sobretudo, da política. No Rio de Janeiro, mais uma mudança na cúpula do governo. O secretário de Polícia Civil, Marcos Vinícius Braga, pediu exoneração do cargo. Em carta enviada ontem ao governador Wilson Witzel, Braga agradeceu pela oportunidade e destacou a reestruturação interna que promoveu na corporação. Além do combate às organizações criminosas, no lugar dele, assume o delegado Flávio Marcos Amaral de Brito, que era subsecretário de Gestão Administrativa. Essa é a terceira mudança no alto escalão do governo do Rio, desde que Witzel foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga fraudes em contratos emergenciais na área da saúde. No Facebook da Rede TV, você já acompanha o nosso programa exclusivo para o Facebook Watch, o Histórias do Dia, que traz vídeos com o conteúdo atual e de seu interesse. Confira. E se você quer rever esta ou outra reportagem do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. Então acesse agora, youtube.com/redetv. E o Rede TV News vai ficando por aqui. Boa noite para você, bom final de semana, Gabi. Para você também, um ótimo final de semana para você e até a próxima. Tchau, tchau.